No Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16, tem uma historinha lá, conhecida como o jovem rico. Quem conhece essa história aí? Levanta a mão. Olha, uns 10 pelo menos. O jovem rico. Aí chega um jovem, está Jesus lá com os seus discípulos, ensinando. Aí o jovem chega para Jesus e diz: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus já entendeu a pergunta do jovem, e porque Jesus conhece as intenções dos nossos corações, aí Jesus já sabia que figura era aquela. Mas mesmo assim Jesus o atendeu e disse: por que você me chama bom? O que é que você quer com isso? Porque bom só tem um Deus. Você já sabe os mandamentos. Ah, sim, isso eu sei. Então o que você quer saber? Quer herdar a vida eterna? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. O que você quer? Ah, isso, Senhor, eu já faço. Estou tranquilo então. Aí Jesus olhou para ele e disse: só te falta uma coisa, confiar em Deus, ao invés de confiar nas riquezas. Só isso. Aí Jesus disse para ele, essa história está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas, nos 3 evangelhos chamado de sinóticos. Mateus 19, Marcos 10, Lucas 18. E aí Jesus disse para ele: então vai, vende tudo quanto tens, distribui para os pobres, agora vem e segue-me. Qual foi a decisão daquele jovem? Olha, não tem ninguém na Bíblia que tenha se encontrado com Jesus e a sua vida não tenha mudado. Ou muda para melhor, ou muda para pior. Hoje você está tendo um encontro aqui com Jesus. Ou sua vida muda para melhor, ou muda para pior. Dependendo da resposta que você dá à pergunta que Jesus lança ao nosso coração. E hoje eu quero falar sobre conversão. Um chamado à mudança de vida. Então a conversão é um chamado à mudança de vida. E aquele jovem, nessa história aí, ele saiu, diz o texto, saiu triste, porque confiava nas riquezas. Aí Jesus diz assim: é desse jeito. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. No Evangelho de Lucas, de Marcos 10, ele vai e corrige antes que alguém interprete errada a história que Jesus está dizendo ali. Aí Jesus corrige e diz assim: não por ser rico, mas porque confiava nas riquezas para ser salvo. Não é porque a pessoa é rica que vai para o inferno. Não é pecado ser rico. Essa história de riqueza ser pecado foi plantado na mente das pessoas lá na Idade Média, quando a igreja da época queria tomar todos os bens, patrimônios, fazendas, terras do povo. Aí dizia: olha, você não pode ser rico. Você viu lá a parábola do rico e Lázaro? Olha, o Lázaro pobre foi para o céu, o rico foi para o inferno. Não. O rico não vai para o inferno porque é rico. Ele vai para o inferno porque ele não confia em Deus para se salvar. Há uma diferença aí. A questão não é ter dinheiro e aí vai para o inferno. Não tem nada a ver. Se fosse assim, Jesus não tinha discípulos ricos como José de Arimateia. Tem nada errado com isso. E muitos conservaram esse equívoco teológico, esse equívoco de interpretação da Bíblia e deixaram de ensinar sobre prosperidade nos púlpitos das igrejas, que não tem nada errado. Aí Jesus diz aquela famosa frase: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí Jesus vai e completa para os discípulos entenderem. E diz assim, Jesus vai dizer para eles:
Isso é impossível, mas o que é impossível ao homem é possível a Deus. Não tem nada impossível que Deus não faça. E ele vai e diz, é difícil um rico entrar no reino dos céus, aqueles que confiam na riqueza. E aí vem essa frase, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí a gente pensa, o que será que essa frase quer dizer? Um camelo e uma agulha. Vamos pensar, uma agulha. Se você não tiver uma vista boa, você não consegue passar a linha pelo fundo de uma agulha. Quem já tentou fazer isso? É uma canseira. E vai. Eu lembro a época que eu tentei fazer isso, eu achava que era a coisa mais fácil do mundo. E eu não conseguia enxergar. Agora imagine pegar um camelo e passar ali. É que não tem condições. Mas para a gente entender essas parábolas, a gente tem que saber o contexto da época. O que quer dizer isso naquela cultura? Não podemos nos esquecer que Jesus ensinou na cultura judaica de 2000 anos. Ele era judeu. O povo do Oriente usava camelo e usa até hoje. Quando a gente vai lá para Israel, está lá o pessoal, os beduínos, com os camelos soltos no deserto. Está lá um todo enfeitado para você tirar foto. Subir no camelo. E tem gente com coragem e sobe no camelo. Eu não tenho coragem de subir no camelo. Porque quando ele faz assim, eu tenho certeza que vou meter a cara no chão. Que ele se abaixa e depois dá aquele pulo de vez. Eu não tenho coragem de fazer um negócio desse, mas nem me pagando. Quanto mais eu pagar para fazer isso. Vou nada. Mas quando a gente vai para Israel, o pessoal tem coragem. Cadê? O Silene lá em Maceió, ela teve coragem. Subiu no camelo, eu digo, meu Deus, vai levar uma queda agora que vai ser um negócio. Que caiu que nada. Segurou no camelo. Então, isso é cultural. Aí eu perguntei a um guia lá. Eu estava exatamente esperando o pessoal chegar na porta de Damasco. Você sabia que em Jerusalém hoje tem todas essas portas que a Bíblia fala? Lá em Neemias, as portas de Jerusalém, quase todas estão funcionando. Tem uma lá fechada, que quem vai lá vai entender por que está fechada e tal. Eu estava na porta de Damasco e lembrei e disse para o guia, rapaz, Jesus disse que era mais fácil um camelo passar por o fundo da agulha. Me expliquem esse negócio. Como é que é isso? Aí ele disse, olha, a gente não tem uma explicação só. Mas a mais lógica é que quando dava a noite, cair da tarde, do Shabat, fechava-se todas as portas. Os guardas vinham e fechavam. Fechava pela segurança, para não vir invasores e atacar a cidade, mas fechava também para evitar que os comerciantes viessem com seus camelos lotados e passassem na porta. Aí eles criaram uma porta dentro da porta, uma porta grandona, fechada. Aí ele criou uma porta dentro da porta, chamada agulha. Aí a porta dentro da porta não deixava o camelo passar. Passava gente para ficar em segurança dentro da cidade. Mas o camelo com mercadoria para vender, trabalhar no Shabat, eles não permitiam. Então a ideia era os camelos que vinham carregando riqueza, daqueles homens ricos, não conseguia passar carregado, nem sem nada, porque a brecha era pequena. Agora imagine, como é que passa um camelo pelo fundo da agulha? Ele não passa não. Tira a carga toda, ainda vai ter dificuldade para o camelo atravessar ali. Então a parábola era isso. Aí Jesus vai e fala para aquele jovem que ele precisava, na verdade, deixar de confiar nas riquezas para confiar em Deus. Era assim que ele poderia ser salvo. Ele não seria salvo pelos seus próprios esforços. Ele teria que abrir mão de tudo aquilo que lhe dava alguma garantia ou estabilidade espiritual para dizer, eu confio em Deus. A minha salvação vem do Senhor. A conversão é quando você abre mão de tudo, da sua religiosidade, daquilo que você acredita que é certo, da prática até de boas obras, porque muita gente diz assim, mas eu sou uma boa pessoa,
eu sei que naquele dia vão botar uma balança e as coisas ruins de um lado e as coisas boas do outro. Mesmo que eu não tenha muita coisa boa, tem uns anjos que tiram as coisas ruins e São Pedro não vê. Meu Deus. Dá uma propina para o anjo e o anjo... Gente, não funciona assim. Ou você confia em Jesus para ser salvo, ou já era. Você não tem que confiar porque você é bonzinho, vai ser salvo. Já era, meu irmão. Você não tem que confiar na riqueza. E aquele jovem, ele confiava na riqueza, não que o dinheiro fosse comprar, mas é que havia uma ideia naquela época que se você fosse pobre, é porque estava em pecado e estava sendo castigado por Deus. Se você fosse rico, é porque você estava bem com Deus. Por isso que o jovem rico disse, eu já estou bem com Deus. Além de eu estar bem com Deus, olha a minha riqueza para provar isso, eu ainda cumpro esses mandamentos, então eu estou 2 vezes salvo. Aí Jesus disse para ele, você está 3 vezes perdido. Está perdido porque acha que a riqueza é alguma coisa para te salvar e não é. Está perdido porque você acha que cumprindo os mandamentos você vai ser salvo e não vai, nem que você cumprisse porque você não cumpriu todos. E a terceira coisa é porque você não quer abrir mão dessa sua crendice para passar a acreditar no que eu estou dizendo aqui. Quem entendeu essa palavra aí? Eu poderia terminar a ministração já agora. Você já disse que entendeu. Olha aí que coisa boa. O povo inteligente é assim. Então, mas eu ainda quero falar um pouquinho sobre essa questão de conversão, tá? Olha só. O chamado de Jesus para a gente, quando ele nos chama a uma conversão, e preste bem atenção, que ninguém é obrigado a receber Jesus como Senhor e Salvador, tem que ser de livre e espontânea vontade, você não é obrigado, de maneira nenhuma, mas uma coisa você precisa fazer, é abrir mão de toda essa sua riqueza doutrinária, religiosa, teológica, de achar que eu penso assim. Abre mão disso, meu irmão, porque você está errado. Está errado porque acha que está certo, já errou. E está errado porque você está criando suas teorias aí. E a Bíblia nos ensina diferente. É melhor acreditar no que está aqui na Bíblia, do que achar que você pensa que vai ser salvo porque você é religioso, porque você vem para a igreja, ou porque você... Olha, esquece isso, meu irmão. Eu quero falar de Jesus aqui para você. A nossa conversão, ela vem de Jesus. Ela passa por Jesus. É um chamado de Jesus. E é o Espírito Santo que opera isso em nós. Não é o homem. O homem é apenas o mensageiro da palavra. A nossa função é entregar a mensagem. Agora, a conversão é você e o Espírito Santo. É o Espírito Santo chamando e você dizendo sim para esse chamado. Aí as coisas começam a acontecer. A nossa conversão, ela nos desafia a uma mudança espiritual. Quando a gente se converte, Deus muda o nosso espírito. Ele nos sela com o Espírito Santo. E assim nos predestina à salvação. Somos, portanto, salvos para sempre. Assim prega a teologia tradicional. Mas a questão é que, pelas obras os conhecereis, ou pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7 nos ensina isso. Então, como é que eu sei que eu me converti? Muito simples. Pelos seus frutos. Os frutos vão mostrar que tipo de árvore é. Se eu chego debaixo de um pé de laranja e eu pego um fruto ali, eu sei que vai sair uma laranja. Se eu chego diante de um crente que diz que está salvo e convertido, eu espero que o fruto que ele venha produzir seja os frutos do Espírito Santo. É isso que prova que você se converteu. Não é a sua religiosidade, não é a sua prática da religião, você lê a Bíblia todo dia, você ora todo dia, você está na igreja todo domingo, você está não sei o quê. Eu quero saber os seus frutos. E quem disse isso foi Jesus. Pelos seus frutos os conhecereis.
Então, se você se converteu, no seu espírito, você vai produzir os frutos do Espírito. Uma vez salvo, o nosso espírito é desafiado, então, a se ligar às coisas do alto. Há uma mudança. O nosso espírito passa a ter sede de Deus. É uma sede insaciável. Olha, eu duvido, me permitam, viu? Eu duvido, eu questiono a conversão de alguém que não sente sede de Deus. Tem alguma coisa errada ali, gente? Eu questiono. Alguém que diz, eu me converti, mas eu não sinto vontade de adorar a Deus. Tem alguma coisa errada ali, gente? Tem alguma coisa errada. Eu me converti, mas eu não tenho prazer em orar. Tem alguma coisa errada ali. Eu me converti, mas eu não sinto prazer em vir adorar a Deus. Tem alguma coisa errada, gente. Eu não acredito que alguém que se converteu não tem prazer de vir aos cultos para adorar a Deus. Eu não acredito numa conversão, e eu estou falando da questão do espírito, daqueles que não têm uma igreja para participar, gente. Tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa errada. É natural. É uma consequência de quem foi tocado pelo Espírito Santo. Ele sente prazer em vir adorar a Deus. Ele sente prazer em ouvir a palavra de Deus. E olha que Jesus disse para os judeus: vocês não me ouvem porque vocês não são de Deus. Porque quem me ouve é quem é de Deus, é atraído então. A Bíblia diz em João 8,35, é Jesus que diz assim: o filho fica para sempre na casa. Já o escravo, não. A sua permanência na sua igreja mostra a sua conversão. Você pode até questionar isso, fica à vontade, não tem nenhum problema. Mas se você está bem com Deus, você procura a igreja. Não tem jeito. Não tem essa de, não, olha, com Deus eu estou muito bem, agora igreja eu não quero saber. Não funciona desse jeito. Porque a própria Bíblia diz em Efésios que Jesus amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que eu digo que eu me converti a Jesus, que eu sou discípulo de Jesus, mas eu não amo a igreja de Jesus? Você é discípulo de quem? Porque se o meu discipulador Jesus, ele ama a igreja dele. Eu amo aquilo que o meu Jesus ama. Assim como Jesus ama a justiça e detesta a injustiça. Assim como Jesus ama o que é certo, o que é direito, o que é correto, o bem. Eu vou amar isso. Mas igreja não. Então tem alguma coisa errada. E enquanto a gente estiver aqui, a gente tem a oportunidade de mudar, de consertar isso rapidamente. Quem se converteu de verdade, permanece de verdade na igreja. O salmista no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, a qual dá o seu fruto na estação certa, e cuja folha não cai, e tudo que fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios. Eles são como o moinho que o vento espalha. E depois o salmista diz: e os pecadores não permanecerão na congregação dos santos. É o pecado que tira a pessoa de dentro da igreja. A conversão bota ele dentro da igreja. Quando ele se converte, ele entra na igreja. Mas o pecado tira ele de dentro da igreja. Quem entendeu isso, diga aí um amém aí, ó. A segunda coisa que eu preciso dizer: a nossa conversão nos desafia a uma mudança da alma. Deus faz uma obra completa. Ele trabalha o nosso espírito e Ele vai e trabalha a nossa alma. Parece que aquele jovem rico, ele queria ser perfeito. Por isso que Jesus diz assim: se queres ser perfeito, ele buscava a perfeição. Então, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. É bom que se diga, só para a gente entender aí, uma curiosidade, que a lei da época
A lei não permitia que a pessoa se desfizesse de 100% dos seus bens, porque ele seria considerado um pródigo. Então a lei, para protegê-lo e proteger a família, não permitia que ele vendesse, doasse todos os seus bens. Ele só poderia doar até a metade. Aquele homem era rico, a metade que sobrasse já dava o suficiente para ele viver. Então o que Jesus estava dizendo para ele: você quer ser perfeito? Como você está me dizendo aí? Então faça assim. Se quer ser perfeito, muita gente busca a perfeição, ao invés de buscar o que é possível. Quer ser perfeito, ao invés de buscar o que é possível ser feito. Aí começa a se encucar. Eu me converti, mas eu pequei. E agora o que é que eu faço? Eu acho que não dá para mim. Esse negócio de ser crente não é para mim não. Porque eu não consigo fazer. Eu quero ser perfeito e não sou. Quem foi que te chamou à perfeição? Porque Deus conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Então acaba com esse negócio de querer ser perfeito. Acaba com essa história de eu quero ser o crentão. Acabe com isso. Quanto mais o crentão aflora, quando eu olho, mais desconfiado eu fico. Porque depois de tantos anos no Evangelho, os maiores escândalos que eu já presenciei não foram daqueles pecadores, não. Foram dos crentãos. Que você escuta e diz: não, mas fulano... Não, peraí. Foi... É sempre desse jeito. Ele vai criando um negócio. Parece que as pessoas vão dizendo: olha, parabéns, você está crescendo na sua vida espiritual. Aí ele se enche de orgulho. Aí ele acha que é o cara e que não vai pecar nunca. Aí ele peca e vai esconder o que pecou. Aí a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, aos ruídos das suas catadupas, diz o salmista. Então, um desastre leva a outro pior, porque ele não reconheceu logo e parou. É a história de Davi. Davi está lá no palácio e vai andando no alpendre do palácio, se espreguiçando da vida boa de rei. Quando ele olha lá embaixo, o que é que ele vê? A mulher de Urias tomando banho. Davi endoidou. E a história você já conhece, não preciso nem contar. O que é que aconteceu? A mulher chega para Davi e diz: Davi, estou grávida e é teu. Agora o bicho pegou. Davi, ao invés de parar ali, pensou num esquema. Vou inventar uma história aqui e vou chamar Urias para dormir com a esposa e dizer que é dele mesmo. E Urias não concordou com o plano e não dormiu com a esposa de jeito nenhum. Aí Davi disse: então vou dar um jeito aqui. Mandou um recado: bota esse homem de frente, na linha de frente, para ele morrer mesmo. E o general de guerra diz: mas não é possível. O Davi botou um amigo dele, um soldado, mas a ordem do rei, vou ter que botar ele lá na frente. Morre os primeiros na guerra, não deu outra, morreu Urias. Olha a jogada dele. Um pecado levou a outro pecado. Aí um adultério leva a uma covardia, uma traição dessa, leva a um assassinato, e o negócio não para por aí. Ei, meu irmão, para por aí, você não é perfeito. Você precisa do perdão de Deus. Corre atrás do perdão de Deus enquanto é tempo, enquanto o desastre não está maior. Corre, busca Jesus logo, meu irmão. Você que está aqui ouvindo essa palavra, busca Jesus logo, corre, porque o desastre vai ser muito pior na sua vida. Será que você está aqui para ouvir bem essa palavra? Esquece esse negócio de perfeição, porque a gente vai continuar pecando, infelizmente. Mas há uma diferença em quem se converteu de verdade e cai em pecado. O pecado é um desastre, não é uma estratégia da carne. Por isso que João, na primeira carta de João, capítulo 3, a partir do verso 8, ele vai dizendo que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir
as obras do diabo. Aí ele vai dizer: e quem é nascido de Deus não vive pecando. Isto é, não vive deliberadamente em pecado. Ele peca, mas ele diz: não era para eu fazer isso. Olha a besteira que eu fiz. Eu tenho que me arrepender logo. Para aí. Mas quando o negócio já está bem adiantado, ele vive em pecado e esconde o pecado. Aí a Bíblia diz assim: aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Mas aqueles que as confessam e deixam, alcançará a misericórdia de Deus. Olha como Deus é misericordioso. Dá um aplauso a Ele aí, ó. Então, quando você se converte, quando a gente se converte, o Espírito Santo vem, sela o nosso espírito e coloca dentro de nós essa sede de Deus. Aí ele vem na nossa alma, para com toda a maldição. Mas o problema é que a nossa alma, ela registra, ela guarda, é como se fosse a memória de um computador. Então imagina a memória de um computador, está lá na memória. Tudo que você fez, digitou, fica na memória do computador. Assim é a nossa alma. Aí o que é que acontece? A gente se converte, a gente é tocado na nossa alma, abençoado, mas tem um registro lá. E a grande questão é: e o que a gente faz com esse registro? Porque se a gente não resolver essa questão que fica registrada na alma, o diabo vem, vai lá no porão da nossa alma e traz tudo de volta. O que é que eu tenho que fazer com esse lixo todo? Simples. Confessa e pede perdão. E por favor, encerra ali. Quem está entendendo aí? Ah, mas vem coisa. Vem. Aí quando ela vem, você diz: já está perdoada. Eu já estou lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. 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 Aí você foi lavado, purificado dos seus pecados. É isso que acontece e as pessoas não entendem. Por isso que a gente vai celebrar a ceia agora. E no momento, depois que Jesus celebra a ceia com os seus discípulos, que ele enfrenta a morte na cruz, ele é crucificado no meio entre dois ladrões. Um se arrepende, olha para Jesus e diz, fala para o outro e diz: olha, você nem ao menos teme a Deus estando nesta mesma condenação. Nós estamos sendo condenados por aquilo que a gente fez. A gente merece mesmo. Mas esse homem aqui, ó, não fez nada para estar aí. Aí olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Hoje estarás comigo no paraíso. Pode aplaudir mesmo. Ah, tá, mas e os pecados dele? Jesus já perdoou. Assim como ele perdoou os nossos. A diferença é que a gente não morreu agora. Vai demorar mais um pouquinho, ora. Mas já está perdoado, meu irmão. Agora, por quê? Por que você fica lembrando daquilo que Jesus já perdoou? Por que você fica lembrando disso? Você já foi perdoado, entenda isso. Aí você enche a sua cabeça de caramiola, aí vai para o psicólogo, aí vai para a terapia, aí vai não sei para onde. Você já foi perdoado. Ah, mas aí eu pequei de novo. Pede perdão a Deus de novo. E você vai ser perdoado, lavado, purificado. Quando a gente tomar a ceia do Senhor agora, todos os nossos pecados
serão perdoados pelo Senhor. É como se zerasse tudo. Creia assim. Isso se chama conversão. Mudança de vida, mudança na alma. Então, quando você entra num processo de santificação, porque a conversão é imediata, é instantânea, por isso que aquele homem pecador, crucificado, recebeu aquela palavra, aquele decreto de Jesus: hoje estarás comigo. Então, o decreto é imediato, é instantâneo, porque a conversão é imediata, é instantânea. Não deu tempo para ele se preparar para mais nada, já estava pronto, está resolvido. Hoje você vai sair daqui resolvido, meu irmão. Pronto, lavado, purificado pelos seus pecados. Quem crê assim? Fique de pé.